ser o mais rápido, o mais sintético possível. Eu vou passar bastante informação aqui essa noite para vocês. Eu vou procurar ser bem rápido e bem conciso para que a gente possa abrir no final para algumas perguntas, para a gente poder estar conversando no final, esclarecendo especificamente qualquer coisa que possa ter ficado, que mereça ser esclarecido, que mereça ser aprofundado, tá? E justamente querendo propor uma visão da espiritualidade, né? E também dentro dessa visão de espiritualidade, uma visão de Umbanda, Candomblé e Espiritismo. Eu queria começar fazendo para vocês a leitura de um texto que chegou a mim, de Pierre Teilhard de Chardin, que foi um jesuíta francês. Ele desencarnou na década de 50 e ele propunha várias coisas no sentido de unificar, ao invés de antagonizar, ciência e religião. E eu acho que esse texto, ele reflete muito, ele resume muito bem a visão que eu quero trazer hoje, no sentido de ampliação mesmo, de fazermos uma reflexão sobre a diferença entre termos uma religião e vivermos a espiritualidade. Ele diz assim: a religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo e a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade te dá paz interior. A religião fala de pecados e de culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo, portanto é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona, a espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, uma organização com regras. A espiritualidade é divina e sem regras. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa da união. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro sagrado e a espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo, a espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento, a espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com fazer, a espiritualidade se ocupa com ser. A religião alimenta o ego, a espiritualidade nos faz transcender esse ego. A religião nos faz renunciar ao mundo, a espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro, e a espiritualidade no presente. A religião enclausura a nossa memória, a espiritualidade liberta a nossa consciência. A religião crê na vida eterna, a espiritualidade nos faz consciente da vida eterna. A religião promete para depois da morte, a espiritualidade encontra Deus em nosso interior durante a vida. Especificamente um desses versos me fez... Está falhando? Me fez pensar no que a Cristina falou, né, de termos sede de Jesus, de termos saudade, de desejarmos esse encontro, ela citando Chico antes da oração, porque Jesus tinha muito mais espiritualidade do que religião. Não é à toa que ele não fundou nenhuma religião,
pelo contrário, foi condenado por uma. E quando aqui eu falo que a religião fala de pecado, de culpa, e a espiritualidade chama para ação, porque a espiritualidade ele diz aprenda com o erro, eu lembro muito claro quando Jesus fazia uma cura e virava e dizia: vá e não tornes a pecar. Apenas isso, né? Não culpava, não reprimia, não vinha com peso de julgamento, de nada. Somente dizia: aprenda, vai e não faz de novo, que é para você não ter de novo essa consequência. Somente isso. Então, eu acho que é muito importante que a gente, na nossa busca por espiritualidade, a gente consiga transcender, transpassar a religião que nós possamos estar vivendo neste momento. Tem um texto, inclusive, do Ramatiz, que ele critica, que ele chama a atenção do espírita que, de alguma forma, critica outra religião, porque ele não sabe, se você é reencarnacionista, você pode renascer num ambiente, numa cultura, que você tenha outra religião, ou até mesmo se torne ateu. Então, não cabe ao espírita, alguém que seja reencarnacionista, já começa a ficar esquisito quando ele quer viver especificamente sob a ótica de uma religião. Sai Baba, que foi um dos grandes gurus que nós tivemos no século XX na Índia, um verdadeiro avatar. Ele era hinduísta, e as pessoas, milhões e milhões de pessoas do mundo iam em busca de Sai Baba no ashram dele na Índia, e muitas vezes ele virava para a pessoa e ele nunca falava que a pessoa deveria se converter ao hinduísmo ou a qualquer religião oriental. Pelo contrário, ele virava e dizia: volte e mergulhe na sua religião. Ele inclusive dizia que as pessoas não precisavam nem ir até ele, que deveriam mergulhar na profundidade da sua própria religião, que encontraria o amor na essência e na base de qualquer uma delas. E encontrando o amor, encontraria a verdadeira espiritualidade e encontraria o divino. Mas falta esse olhar profundo sobre a religião que a gente estiver professando, para poder ultrapassar o véu das aparências e ir na profundidade. Para isso, a gente precisa de fato transcender o ego, como é proposto pelo Pierre, né, nesse texto. A gente precisa transcender o nosso ego para se colocar na postura de eterno aprendiz. Porque se eu me coloco como um eterno aprendiz, eu posso aprender, inclusive, através de diferentes canais, através de diferentes religiões ou diferentes filosofias. Eu parto do princípio de que eu sempre tenho algo a aprender. E aí eu consigo viver o que a gente tanto precisa nesse mundo, que é de evitar os choques, de evitar os conflitos, de evitar a separação mesmo. Porque não cabe a gente querer estar no século XXI com o Espiritismo anunciando uma mudança de condição planetária, de expiação e prova, para poder ser um planeta de regeneração, e não querer ter uma verdadeira ética profunda, verdadeira, né? Se a gente continuar como espírita ou como qualquer outra religião, tentando adotar um código de moral que aquela comunidade, aquela sociedade, aquela religião tenta me impor, eu com isso só vou conseguir gerar culpa e frustração, porque eu nunca vou alcançar aquele modelo perfeito que a religião tenta me impor. Mas se eu, ao invés disso, buscar dentro de mim valores profundos, então assim, é importante a busca pelos meus valores, a minha verdade, no sentido de entender com clareza aquilo que para mim é essencial, para que eu não me violente, para que eu não me agrida, eu entendendo os valores que também permeiam a humanidade, como por exemplo o valor da verdade, né? Verdade é uma coisa que todo mundo entende que é muito importante, todas as religiões apregoam a fraternidade, a humildade, a não violência, né? É claro que a não violência tem que ser um valor universal presente em todas as religiões. Se eu não quero ser agredido, não quero ser ofendido, eu também não devo agredir ou ofender o outro, agredir ou ofender o próximo. Mas acima de tudo eu preciso também me conhecer e entender os meus valores, para que eu não me agrida, para que eu não me ofenda.
E isso, quando eu trabalho valores e eu trabalho uma questão ética, que aí já não vem mais simplesmente de um código moral religioso, mas de uma reflexão profunda, quando eu tenho ética ao invés de moral, quando eu tenho um comportamento verdadeiramente ético, o meu enfoque é o outro ser humano, né? Então, assim, para dar um exemplo, eu tenho uma amiga lá da Ilha do Governador que a gente fazia trabalho de distribuição de sopa no centro da cidade. Ela com o grupo que ela frequentava, com o meu grupo, e a gente às vezes batia muito papo em cima disso, e ela virou e disse: pô, Gert, a gente é tão escroto, que a gente precisa que alguém esteja precisando para a gente fazer o bem e se sentir bem. É verdade. Se nós já tivéssemos transcendido e conseguido superar essa moral religiosa e ter um verdadeiro sentimento de ética, o nosso enfoque todo seria na nossa ação o bem-estar do ser humano e não o bem-estar que eu tenho com a minha própria consciência por achar que estou seguindo um código moral. E aí eu já começo a propor a vocês essa reflexão de extravasar a ideia de religião para uma ideia de espiritualidade, para que a gente comece a questionar até onde os nossos atos são por um código moral social ou até onde vem de valores verdadeiros, até onde vem transbordando verdadeiramente do nosso coração por um sentimento de empatia, de compaixão, de se identificar no próximo. Não porque exista espíritos, anjos, deuses, orixás ou quem quer que seja olhando para você, mas porque você está olhando para você, porque você sabe o que é correto ou não. Não é à toa que Jesus virava e dizia que a tua mão direita não sabe o que fez a tua mão esquerda. Por quê? Se for uma coisa pública ou minimamente pública, ou que você deixa a pontinha de fora para o outro saber, você está fazendo para quem vai saber, né? E não, ou para si mesmo, para se envaidecer, e não para de fato agir com ética de forma correta com o outro. Até porque se você naquele momento está fazendo algo de bom, isso não te faz uma pessoa melhor, isso faz o teu ato melhor, mas isso não te faz uma pessoa melhor. Ter a pretensão de ser melhor é uma coisa que vai totalmente contra essa ideia de espiritualidade proposta pelo Pierre. Eu não tenho que tentar ser melhor, eu tenho que ser o que eu sou, na minha melhor versão, mas o que eu sou, com verdade, né? Sai Baba usa inclusive antes do nome dele o Satya, que significa verdade, é Satya Sai Baba. Então a verdade também é uma coisa muito importante. E aí essa visão que eu estou propondo, é importante que a gente esteja com ela na hora de olhar outras manifestações religiosas, porque o próprio candomblé, que eu quero começar falando do candomblé, contextualizar muito rapidamente, ele é extremamente mal entendido e extremamente discriminado, não só por racismo, por preconceito de etnia, que é uma tradição brasileira, né? O preconceito de etnia, como também por preconceito religioso mesmo, enquanto que nas religiões ocidentais a gente divide tudo em bem e mal, certo e errado, tem toda anjos e demônios, céu e inferno. Você não vai encontrar isso na cultura iorubá. E o candomblé, ele na sua essência, ele vem da África, né? Vem da cultura iorubá, onde hoje você tem a Nigéria. Você tinha várias cidades-estados, né, com uma identidade cultural, ainda que elas tivessem independência política uma da outra, elas tinham uma identidade cultural muito forte, eram os povos iorubais. E eles prestavam culto às energias, que eles chamavam de inquices, orixás ou voduns. Então essas energias de quê? O que são essas energias que o candomblé, aqui no Brasil, reproduzindo o que era a cultura africana, o que ele entendia? O que é essa energia? É a energia que está no próprio ser humano, é a energia que está na natureza, é aquela energia que também está no vegetal, essa mesma energia que ele chama de inquice, de orixá ou de vodum. Não vou ficar chamando só de orixá para simplificar, que é o termo de uma das nações do candomblé. O orixá está presente no ser humano,
acima de tudo, né, no ori da pessoa, na natureza, nos vegetais, insetos, nos alimentos, no próprio animal. Essa energia do orixá se faz presente na cor, no símbolo, em ferramentas e até mesmo em práticas e ações do cotidiano. Tudo isso é manifestação dessas energias que ele presta culto. E ele se estrutura, o candomblé, mesmo aqui no Brasil, reproduzindo o que se tinha na África, ele é em forma de clã. Você entrar num barracão de candomblé legítimo é você entrar num clã, numa tribo, numa organização familiar, e com um código de ética muito rigoroso e muito próprio. Trabalha-se muito dentro, a ética do candomblé, para todos que são iniciados e frequentadores, ela é muito rigorosa, em termos de disciplina, em termos de educação, em termos de rotina. Esse código de ética vai valorizar muito o mais velho, a hierarquia, o respeito ao ser humano e à natureza. E ninguém, como os povos iorubás, ninguém no planeta entendeu melhor sobre essas energias e como interagir com elas. Os povos iorubás têm práticas avançadíssimas de manipulação dessas energias, de práticas mágicas mesmo, e de um jeito muito estruturado, muito organizado, e é uma cultura que não tinha escrito até o século XVIII, tudo foi passado por tradição oral. E para cada uma dessas energias, desses orixás, se criou mitos que os explicassem, e criou-se arquétipos poderosos sobre como cada um desses orixás funcionam. E aqui no Brasil, quando você tem na Barroquinha, no Gantuá, em alguns lugares, os começo dos cultos de nação, começo dos cultos do candomblé no Brasil, você tem justamente uma reprodução disso tudo acontecendo. Só que você tem um contexto histórico e um distanciamento da África-mãe que vai interferir nisso, principalmente porque enquanto que na Nigéria, né, nas cidades deles, você tinha reis, príncipes, senhores e pessoas livres, aqui todos são submetidos a uma condição desumana de escravidão, aonde você não tem só uma escravidão política, porque mesmo quando você tem juridicamente a Lei Áurea, você continua tendo toda uma segregação, toda uma situação de segregação social. Você simplesmente pega, joga todo mundo para fora das senzalas e continua discriminando, continua impedindo o acesso à educação, continua impedindo o acesso a trabalhar de forma remunerada, porque aí você começa a trazer mão de obra europeia, você tem segregação das mil formas no dia a dia. E aí, o que você faz se você está em outro país, em outra nação que não é a sua, e sem acesso aos elementos de sobrevivência? Você começa, muitas vezes, a praticar a troca daquilo que o outro vai valorizar, pela comida, pelo alimento, né, pelo dinheiro, ou até mesmo pelo status. E muitas dessas organizações, que eram legítimos barracões de candomblé, começam a se descaracterizar pela troca de favores mágicos, pela venda de serviços de troca energética, aonde ele começa muitas vezes a usar da magia como uma ferramenta para conseguir sobreviver mesmo. É o que o Ramati chama de práticas mágicas de varejo. E aí você começa a realmente ter muitos barracões, não mais aquele candomblé como ele era, mas um comércio, um balcão de comércio, com espíritos e com energias. E aí você tem hoje alguns barracões legítimos de candomblé, como eu expliquei, como eu falei, com todo esse culto ao sagrado e com toda essa ética. Você tem os mais tradicionais que ainda são assim, mas você tem um monte de Ilê Axé no título, na porta da casa,
de ler axé alguma coisa, e que na prática lá dentro que você tem é um balcão de comércio, um balcão de vaidades, e isso faz parte também da Umbanda, do Espiritismo, e entre outros, e todas as outras religiões. Deixou de ser simplesmente uma organização social, de resistência inclusive, para se tornar uma religião, como tantas outras, desde o sacerdócio instituído com o judaísmo, a mais antiga. Bem, voltando para esse contexto, eu queria puxar a gente para uma data específica, 1908. Em 1908, a gente já tinha essas reuniões de candomblé sendo descaracterizadas. A gente tinha 10 anos apenas da promulgação da Lei Áurea. E aí você tem, em Neves, em Niterói, um garoto de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio, ele, na vida dele, ainda novinho, com 17 anos, antes de servir a Marinha, ele começou a apresentar alguns comportamentos esquisitos. Ele falava de um jeito estranho, enrolado, com um sotaque que não era dele, e às vezes voltava. Ele ficou de cama durante vários dias, médico nenhum dava jeito, conseguia identificar qual era o mal que fazia ele ficar de cama. E um dia ele virou e disse: amanhã estarei curado. E no dia seguinte estava de pé, sem explicação nenhuma. Chegaram a mandar ele para um tio que era dirigente de um sanatório, de um hospício. Ele ficou alguns dias em observação. Esse tio virou e disse: olha, psiquiatricamente ele não tem nada de errado, vocês têm que mandar ele para o outro tio da família que é padre para fazer um exorcismo. Mandaram o garoto que tinha essas manifestações para o tal tio padre para fazer o exorcismo, que também não adiantou de nada, não resolveu de nada. E aí resolveram levar ele numa rezadeira. Essa rezadeira, ela manifestava, ela incorporava um ex-escravo que se apresentava com o nome de tio Antônio. E aí o tio Antônio atendeu aquele menino com muita clareza e explicou: olha, esse rapaz tem mediunidade, ele precisa trabalhar dentro da prática da caridade, mas ele precisa que isso seja trabalhado. E aí o pai, que já tinha lido alguma coisa sobre o livro espírita, foi procurar a Federação Espírita do Rio de Janeiro e levou, a sede era lá em Niterói. E aí ele, novinho, 18 anos, foi ele e o pai chegaram, foram convidados a sentar na mesa. E ele já causou um burburinho, que ele levantou e disse: está faltando uma flor aqui. Levantou, foi lá no jardim, pegou uma rosa branca, botou no centro da mesa. E aí, pouco depois que acabou esse burburinho, se manifestou nele um espírito. E vários outros também, vários médiuns que estavam ali presentes na mesa, tanto de índios como de velhos africanos. E ali os dirigentes da casa pedindo que eles não atrapalhassem, que aquela era uma reunião séria, era uma reunião de busca de espíritos mais esclarecidos e com uma postura bem coerente para a época em que eles estavam. Estamos falando de 1908. Eles estavam replicando o que era a sociedade, podia não ser coerente com os fundamentos do cristianismo, mas a maioria dos cristãos, sejam espíritas, católicos ou protestantes, muitas vezes esquecem de buscar esses fundamentos. Então eles estavam agindo de acordo com o que a sociedade fazia. E aí, o espírito que estava manifestado no garoto virou e disse assim: por que vocês estão repelindo esses espíritos sem nem sequer se dignarem a ouvir a mensagem deles? Só por causa da sua origem social e da sua cor? E aí ele começou a debater com um dos dirigentes. E aí o dirigente virou e começou a questionar, né? Porque ele era vidente, e questionando por que essa postura dele defensiva, se ele estava vendo que se tratava de um jesuíta ali manifestado, que queria saber quem era ele, que estava vendo que era um jesuíta, iluminado, esclarecido, e que estava ali querendo contestar a disciplina e a ordem daquela casa. E aí ele virou e disse assim: se vocês julgam que são atrasados pretos e índios, então eu vou dizer que amanhã na casa desse aparelho vai se começar um novo culto, aonde tanto pretos como índios vão poder trazer sua mensagem e cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou.
vai ser uma religião que vai falar para os humildes, vai simbolizar a igualdade que tem que existir entre irmãos encarnados e desencarnados. E se você quer saber meu nome, então que seja Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque para mim não vai ter caminho fechado. E aí causou aquele constrangimento, porque o cara falava com muita autoridade. Depois viemos saber que o Caboclo das 7 Encruzilhadas, numa vida, realmente foi um jesuíta condenado pela igreja, porque ele nasceu em Portugal, foi Gabriel Malaguida, e como ele tinha previsto um terremoto que destruiu Lisboa, disseram que ele era bruxo e queimaram na fogueira. Então ele volta e no espiritismo ele encontra os velhos amigos lá, querendo expulsar todo mundo também. E aí, de fato, no dia seguinte, pontualmente às 20 horas, na casa do Zé, o mesmo espírito se manifestou, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, e ali ele anunciou: aqui se inicia um novo culto, que espíritos de pretos velhos africanos que foram escravos e que desencarnaram e não estão encontrando campo de ação nas seitas negras remanescentes, já deturpadas e dirigidas quase exclusivamente para trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos da nossa terra vão poder trabalhar em benefício de todos os irmãos encarnados, qualquer que seja a cor, a raça, o credo ou a posição social. Então não tem nem a pretensão de que a pessoa abdique do seu credo, da sua crença, da sua religião. E aí ele fala uma coisa muito importante para a gente entender a Umbanda, que ele ali naquele momento, em 15 de novembro de 1908, ele estava fundando o que viria a ser a Umbanda. Já existiam manifestações esporádicas, mas não estruturada enquanto um culto, enquanto um sistema de trabalho que a Umbanda é. Ele diz assim, isso é muito importante: a prática da caridade no sentido do amor fraterno será a característica principal deste culto, que tem base no Evangelho de Jesus e como Mestre Supremo, o Cristo. E aí ele dá o nome, vai se chamar, não se podia utilizar o termo Umbanda, tanto que assim como o Candomblé, até depois de Getúlio, por muitos anos, foi perseguido, a Umbanda e o Candomblé também. Para você tocar Umbanda, para você tocar Candomblé, você tinha que ir na polícia pedir autorização, e quantas vezes barracões de Candomblé ou terrenos de Umbanda eram invadidos pela polícia para poder fechar, e quebra tudo e acaba. Então se chama, por falta de nome melhor, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Aí ele fala que assim como Maria acolhe os braços do filho, que é a imagem de Nossa Senhora da Piedade, ela com Jesus já morto ali no colo dela, essa tenda vai acolher também todo mundo que recorrer a ela nas horas de aflição. E ele fala mais um ponto importante para se entender. Ele fala mais um ponto importante para se entender o que é Umbanda. Primeiro, ela é cristã. Ele já deixou isso claro. Segundo, todas as entidades serão ouvidas. Nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aos que souberem menos. E a nenhum vamos virar as costas ou dizer não, porque essa é a vontade do Pai. Então também é uma característica da Umbanda essa universalidade de manifestações, independente da roupagem que aquela pessoa utilizou na última, na penúltima, em qualquer encarnação que seja, ela vai ser bem-vinda. Se ela souber mais, vai ensinar. Se ela souber menos, vai aprender. Então esse universalismo, essa pluralidade da Umbanda é também uma característica desde a sua fundação. E aí, depois de promover inclusive algumas curas ali, que a cura é o que chama a atenção, tanto que na semana seguinte a casa dele estava lotada de gente, porque de fato houveram curas, e médiuns que eram dados como loucos entenderam que eram médiuns e começaram a trabalhar, paraplégicos foram curados e muitas pessoas consoladas. Então começou a encher. Mas depois disso tudo, de realizar também alguns atendimentos, o caboclo vai e desincorpora do aparelho. E aí chega Pai Antônio, um africano, matuto, com aquele sotaque arrastado que lá atrás não entendiam o que era, um tal sotaque estranho que o Zélio já manifestava antes.
chega todo manso, todo mundo se recusa a ficar na mesa com os outros, diz que vai sentar no topo, que o lugar dele não é ali, e vai conversando com as pessoas muito manso, muito humilde, bem caipirão mesmo, né? E aí alguém lhe pergunta se ele quer alguma coisa, e aí ele responde que é o cachimbo dele, para mandar o moleque buscar o pito. O que é o cachimbo dele? Ninguém tinha um cachimbo ali na hora para dar, mas na sessão seguinte diz que choveu o cachimbo, todo mundo queria dar o cachimbo, porque o espírito tinha aparecido ali dizendo que queria um pito. E ali, inclusive, já se institui, também puxando aqui esse gancho, uma característica da Umbanda, que é o uso de material, de elementos materializados, material de apoio, para poder realizar os seus trabalhos, como o cachimbo, a defumação, que na hora que você queima a erva, você tem a liberação de todo aquele prana, de toda aquela energia vital sendo direcionada a um propósito. No caso da defumação, seja com defumador, com cachimbo, de limpeza mesmo de larvas astrais e outros miasmas. E ali a tenda começa a funcionar 10 anos depois. Acabou com as 7 encruzilhadas da ordem de se fundar mais 7, se fundam mais 7, e em 1939 você tem a primeira tenda registrada fora do estado do Rio de Janeiro, que foi em São Paulo, e aí você tem, antes de Zé desencarnar, mais de 10 mil tendas de Umbanda tendo sido fundadas. E aí eu posso pegar e falar um montão sobre a história da Umbanda, mas eu quero não falar muito da história. Falei da origem para entender esses pilares. Por quê? Eu quero, nesse nosso comparativo, entender alguns dos fundamentos da Umbanda, assim como falei do Candomblé. A caridade, no sentido de filantropia, não existe absolutamente nenhum tipo de cobrança. Umbanda, assim como eu falei que tem Candomblé descaracterizado, também tem Umbanda. Não é porque a pessoa botou na frente do letreiro terreiro de Umbanda que o que ali se pratica seja Umbanda. Aliás, vou dar aqui para vocês uma receitinha de bolo para saber se pode ser que seja Umbanda ou não. Primeira coisa é a prática da caridade, é a filantropia. Como eu falei, a humildade no sentido de não rejeitar ninguém por credo ou etnia, são casas que vão de fato fazer um acolhimento. Não existe sacrifício de animal na Umbanda, é bem distinto do Candomblé. Ela é cristã, bem diferente do cristianismo católico. Ela é muito sincrética, ela pega muitos elementos de vários credos, e até por isso quase qualquer um que chegar num terreiro de Umbanda, venha de onde for, da religião que for, consegue se sentir mais ou menos à vontade, pelo menos se for brasileiro. E ao contrário do Candomblé, que só faz culto à energia, os orixás em que se voluns que eu comentei, a Umbanda vai ter principalmente manifestação, basicamente, de 3 tipos de espíritos, não de energia. O Candomblé trabalha com energia, uma manifestação medianímica através dos iniciados. Umbanda trabalha com incorporação de espíritos, e eles, basicamente, um terreiro para ser de Umbanda, ele tem que pelo menos com 3 grupos de espíritos trabalhar: o caboclo, que são os índios, os silvícolas, os pretos velhos, que são velhos africanos ou ex-escravos nascidos no Brasil, de forma geral, né? E a criança, a figura do herê. Por quê? Que todo terreiro de Umbanda tem pelo menos essas 3 linhas trabalhando. A Umbanda, ela também vai trabalhar com esses 3 arquétipos para o bem-estar e desenvolvimento do médium. O médium todo, recomendo quem não tiver aprofundado o estudo sobre mediunismo e animismo, buscar se aprofundar, porque a casa tem ferramentas para isso, tem cursos para isso, tem momentos de estudo que vocês podem vir, mas eu vou passar muito rapidamente. Mas é importante entender que todo mediunismo vem acompanhado de animismo. Então o médium, quando ele trabalha no arquétipo com o caboclo, ele está sendo trabalhado também no médium consulente, o arquétipo da coragem, da disciplina. A manifestação do preto velho, do espírito dentro desse arquétipo do preto velho, vai trabalhar a humildade, a paciência, o saber calar. E a criança, quando um espírito infantilizado se manifesta através do médium, né, o herê, ele vai estar trabalhando a espontaneidade, a alegria. Isso não impede
que um terreiro de Umbanda que atenda a esses critérios trabalhe com várias outras linhas. O próprio Zélio, alguns anos depois, passou a incorporar um espírito que usava o nome de Orixá Malê e atuava principalmente, era um espírito da linha de Ogum, que trabalhava principalmente no desmanche de magia, no desmanche de feitiçarias. Então você pode ter espíritos, inclusive, você tem espíritos dentro da energia de alguns orixás se manifestando para trabalhar. Você tem linhas de ciganos, marinheiros, velhos boiadeiros podendo se manifestar. Cada agrupamento de Umbanda, cada médium de Umbanda, em função das suas afinidades e necessidades, vai trabalhar com algumas outras linhas, ciganos também, com algumas outras linhas, mas basicamente um caboclo, preto velho e criança. Assim como muitos, a grande maioria, também vai trabalhar, que eu citei aqui, com Exus e Pombogiras. Antes que a gente chegue no final, alguém diga, e o Exu que você não falou? O Exu não tem nada demais. O Exu e Pombogira também é uma linha de trabalho, né? Está fora até dessa trindade básica. Tem terreiros de Umbanda que não trabalham com essa falange, mas são espíritos altamente especializados em desmanche de magia, muito próximos a nós no trabalho de aconselhamento. Eles costumam dar conselhos bem práticos para o nosso dia a dia, atuam como mensageiros dessas energias da natureza ou mensageiros de espíritos mais graduados. São eles que vão para o trabalho de campo e basicamente são guardiões extremamente disciplinados. Toda casa trabalha com um grupo de guardiões fazendo a sua defesa, e esses guardiões estão intimamente ligados à energia dessa falange que é de Exu e Pombogira. Então, eu queria trazer isso para vocês e chamar a atenção, né, voltando à proposta inicial de pensarmos espiritualidade distinto das religiões, começarmos a pensar um pouquinho. Acho que esse ensinamento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, de aprendermos com quem sabe mais e ensinar a quem sabe menos, essa humildade, essa aceitação, ela merece ser refletida por todos nós que estejamos em algum lugar que se pratique mediunismo. Porque você, sendo a espiritualidade uma só, você pode perfeitamente ter um espírito que hoje milite, que tenha o hábito de trabalhar num terreiro de Umbanda sob a forma de um preto velho, ele pode perfeitamente se manifestar na mesa espírita. Problema nenhum. É óbvio que ele vai se adaptar ao rito espírita. Não adianta ele querer numa casa espírita pedir um cachimbo, pedir uma erva, porque provavelmente ele não vai ter esses elementos materializados para trabalhar. O contrário também acontece. Tem livros relatando o Dr. Bezerra de Menezes, quando quer aconselhar alguém em terreiro de Umbanda, ele busca uma existência que ele teve encarnando em corpo feminino e se manifesta como uma preta velha. Joana de Ângeles também. Joana de Ângeles, quando precisa, ela adota, ela vem com o nome de Maria Conga. Ramatiz, que vem ora quando ele encarnou na África, vem como Pai Benedito, ou ora quando encarnou na América do Norte como índio, ele vem como Caboclo Atlante, vem como um Caboclo de Ogum também, Sete Espadas. Então assim, esse trânsito é óbvio que é livre. A espiritualidade é uma só. Eu falei para vocês que Candomblé trabalha com culto à energia, mas muitas vezes no fundinho do barracão do Candomblé vai ter 2, 3, 4 médicos que de vez em quando incorporam o preto velho da Umbanda para dar uns conselhos para as pessoas. Problema nenhum. Espiritualidade é uma só. Agora é importante, que eu quero ainda provocar um pouco mais, antes de abrir para 2 ou 3 perguntas, que o horário já está quase no limite, que a gente não só pense em expandir o nosso papel dentro de uma religião para ampliar para a ideia de espiritualidade, mas que a gente também pense espiritualidade como um todo. Você não tem a matéria e a espiritualidade. Nós somos a espiritualidade. Então, eu fui fazer uma palestra recente, aí a pessoa virou e disse assim, a palestra era sobre feitiço, sobre magia. Ah, mas a espiritualidade não pode cuidar disso sozinha? Eu disse assim, a espiritualidade somos nós.
parte da espiritualidade, parte de nós, podemos cuidar disso sozinhos ou não. Agora, se você tiver dentro da espiritualidade consciências que estão num plano extrafísico, consciências que estão num plano físico, consciências que têm uma capacidade psíquica mental, consciências que têm uma capacidade de doação fluídica maior, associados enquanto espiritualidade que todos somos, podemos, como coautores, como co-realizadores, fazer muito mais. Então, essa reflexão que eu queria estar trazendo hoje, mas eu queria abrir para vocês poderem fazer perguntas que sejam pertinentes ao tema. Quem quer questionar alguma coisa? Ninguém, estava todo mundo com cara de interrogação, não tem ninguém para fazer uma pergunta. Eu estou aqui há 40, 50 minutos correndo, falando um monte de coisa, contando um monte de... Ah lá, tem alguém ali que se animou. Depois dele vem mais 5. É só o primeiro falar que vem mais 5. Está lá dentro, atrás da porta de vidro. Como é teu nome? É Lucas. Oi, Lucas. Boa noite. Só tirar uma... Na espiritualidade, o kardecismo ele tem uma quantidade imensa de literatura para estudo. Já o candomblé e a umbanda, a gente já não vê e não consegue muito buscar esse estudo, buscar essa qualificação até para poder estar dentro do terreiro, estar podendo estudar sobre isso. O que você poderia nos dizer, onde a gente pode buscar mais informações, que as palestras elas são excelentes para iniciar uma explicação, para iniciar uma busca, mas é sempre importante ter uma literatura que a gente desconhece. Nós espíritas próprios temos preconceito contra o Umbanda e contra o Candomblé, e temos preconceito por não termos literatura, por não termos conhecimento, opções de ter o conhecimento que é a oportunidade que está tendo hoje, mas hoje poucos estão tendo. Lucas, eu vou te concordar com você que a gama de material para a gente estudar espiritismo é muito maior, mas nós temos muito material para a gente estudar tanto Umbanda como Candomblé. Hoje você tem muitos livros umbandistas, muitos livros espíritas falando sobre Umbanda e também muito material sobre Candomblé. Mas eu acho que, fundamentalmente, cabe a gente fazer a distinção, o entendimento da proposta de cada uma dessas linhas de trabalho da espiritualidade. Por quê? O espiritismo deveria ser ciência, filosofia e religião. Infelizmente, no Brasil, nós transformamos isso quase que exclusivamente em religião. Mas a gente deveria buscar resgatar mais, e o tempo inteiro você tem mensagens dos desencarnados nos chamando a atenção da importância da gente ter uma visão científica, de uma visão desbravadora, da gente ter uma visão filosófica, uma visão questionadora para a gente se aprofundar. E aí é natural que você tenha muito material para estudo. A Umbanda, ela se propõe a fazer um trabalho diferente do Espiritismo. O Espiritismo, ele, além das tarefas de consolação, ele se propõe a trabalhar do presente para o futuro. Ou seja, te dizer, olha, não faça bobagem que vai dar ruim lá na frente. É basicamente isso que o Espiritismo faz. Ele te traz a consciência das leis naturais para que você não plante tanta bobagem. A proposta da Umbanda é exatamente o contrário. A proposta da Umbanda, ela está trabalhando as energias das besteiras que você fez, aqueles negativos que você criou e atraiu para perto de você, através do material de apoio, através de trabalhos materializados, trabalhos de manipulação energética mesmo, para que você, liberto daquela pressão, consiga parar, refletir e queira estar num padrão vibratório melhor. Então, ainda que exista bastante material também de Umbanda e de Candomblé, eu acho que a principal razão de ser da Umbanda
é você estar trabalhando do presente para o passado, está consertando e amenizando as consequências para que você consiga fazer uma reflexão e manter um estado vibratório além. Eu, pessoalmente, né, não consigo fazer muita distinção em termos de ciência. Como ciência, eu acho, buscando esse viés científico, é muito difícil para mim a ideia de você interagir com a espiritualidade fazendo separações religiosas, tá? Então, muito disso do que a Umbanda se propõe, mesmo nos livros de Umbanda, que é onde eu queria chegar, você não vai encontrar. Você pode ter livros explicando muito sobre a Umbanda, mas a Umbanda vai ser extremamente prática, tá? Dá tempo para mais uma. Mais duas? Quem se anima? Ninguém quer perguntar nada? Hã? Deve estar lá atrás? Bem, então eu vou encerrar. Se todo mundo entendeu, eu acho que eu dei a missão por completo. Olha lá, Cristina desinibiu. Então, até pela questão da doutrina, quando a gente fala de não fazer bobagem para o futuro, na verdade a nossa situação é a seguinte: nós estamos em plena colheita de uma sementeira prévia ruim. Então, minimamente, vamos caprichar na sementeira enquanto consertamos a colheita. E aí entra a Umbanda muitas vezes com o carinho e com a beleza da espiritualidade, o trabalho de preços velhos, libertador de energias pesadas que estão ligadas ao nosso passado. É isso que eu entendi? É exatamente isso que você entendeu. E eu tenho minha irmã, Corina, ela é da Igreja Messiânica, e eu li um trecho de um livro do Meixo Sama, que é o fundador, né, e que qualquer Jorei Center tem para vender, os livros básicos dele. E ele fala uma coisa sobre a igreja, para a Igreja Messiânica, que eu disse assim: esse cara devia ser um pensador da Umbanda, porque o que ele fala não é da Igreja Messiânica, da Umbanda completamente, com muita clareza. O que acontece? Eles apregoam muito a aplicação de Jorei. A aplicação de Jorei é troca de energia, igual cura prânica, passe, reiki. O fundamento é o mesmo, a técnica muda, mas o fundamento é o mesmo. E ele defende que não se tem que ficar fazendo pregação da doutrina para ninguém, que tem que se aplicar Jorei. Por quê? Para que as máculas que estão na aura da pessoa sejam queimadas através da aplicação de Jorei. Ela que está submersa, envolvida por aquelas máculas, esteja artificialmente, através de um aplicador de Jorei, esteja artificialmente com seu padrão mais elevado, para que aquela pessoa tome gosto e queira se manter daquele jeito através da reflexão dos seus pensamentos, da análise, né, do exame de consciência dos seus pensamentos, sentimentos e atitudes, para que não volte a estar naquele estado degenerado. E se ele estiver novamente num estado de baixa vibratória, aplica Jorei de novo. E se baixar, aplica de novo. Se baixar, aplica de novo, até um dia que ele vai cansar de ficar encharcado desse mundo de ilusões, desse mundo de dores e sofrimentos, e o gosto que ele sentiu, tendo o seu padrão vibratório um pouco mais elevado, vai fazer com que ele tome gosto. Por isso, em termos de operação, em termos de ação, eu não consigo pensar uma dissociação completa, porque realmente é exatamente o que você falou. Se você está preparando a pessoa para ela fazer uma reflexão e semear coisas melhores para o futuro, é necessário você dar uma limpada no terreno, você pegar e dar uma colhida, tanto em termos de energias como em termos emocionais. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: pô, adoro conversar com o preto velho, porque a gente morre de medo de mentor. E é verdade. Cara, você vai se aconselhar com o doutor Bezerra de Menezes. Não dá para você pedir conselho pro cara. Doutor André Luiz vem aqui para te dar uns conselhos. Você fica constrangido. Agora, aquele cara caipira que plantava milho, mas que viveu pra caramba, que tem uma bruta de uma sabedoria de vida, que conversa com você sem julgamentos, que conversa com você de igual para igual. Pô, às vezes aquele cara foi um grande filósofo e está ali todo humilde só para você se derramar, abrir o teu coração e receber as orientações.
para conseguir se libertar das energias negativas que pegando um gancho nessa última palavra tua. Por que você acha que há tanta necessidade de conversar com o preto velho? As pessoas adoram, né? Gostam, muitos chegam aqui e falam, eu quero conversar com uma entidade. Por que você acha, você que tem essa experiência, que vem de uma casa de umbanda, o que você identifica essa necessidade das pessoas? O preto velho é psicólogo dos pobres. Então, assim, as pessoas muitas vezes têm preconceito ou falta de comprometimento consigo mesmo, de buscar uma terapia, de buscar um momento de reflexão onde possa colocar o seu mundo interior para fora e com um psicólogo, com um terapeuta, conseguir alcançar uma reflexão e um autoconhecimento que é tão necessário para a gente alcançar a espiritualidade. A gente fala o tempo inteiro que para alcançar a espiritualidade precisa de autoconhecimento e não usa as ferramentas de autoconhecimento. Então, muitas vezes, as pessoas têm essa fala, eu preciso falar com a entidade, por carência. Basicamente por carência. Por quê? Existe um momento em que a gente precisa de uma orientação para saber como, de fato, lidar com uma energia que precise ser encaminhada ou até receber um conselho para uma necessidade de vida. Mas a grande maioria das pessoas que procuram terreiros de umbanda ou que batem em outras agremiações que praticam mediunismo, como Centro Espírita, dizendo, eu preciso falar com uma entidade, quase sempre é por carência. E aí eu acho, por que eu estou falando isso assim, abertamente, rasgadamente, e é uma opinião pessoal, tá? É uma análise em função do que eu estudo e do que eu vivencio. Não estou citando nenhum autor para vocês. Mas por que eu tenho esse entendimento e estou rasgando, abrindo isso aqui? Porque eu acho que cabe a nós nos posicionarmos em relação à nossa espiritualidade. Cabe a nós deixarmos de ser passivos. Quando eu digo que nós somos espiritualidade, eu estou fazendo um convite a uma reflexão para sair da passividade, da não ação, de querer receber conselhos, de querer receber uma ajudinha, de querer que alguém dê uma comida mastigada, e a gente saia para um trabalho de ação. Ninguém iria pegar e estar perdendo o Fantástico para estar aqui. Perdendo o Fantástico qualquer um estaria, que aquilo lá é chato pra caramba. Mas assim, ninguém deixaria de fazer algo mais interessante no domingo à noite e se procurar ficar 1h30, 2 sentada numa cadeira ouvindo, se não tivesse uma sede, uma saudade de Jesus. Cadê a Cristina? Ela foi lá para dentro do passe, né? A saudade de Jesus, é essa saudade. Agora, não adianta achar que vai vir tudo de forma passiva. Cabe a nós passarmos a não só fazer o exame de consciência para entendermos os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, mas a gente também passar a geri-los, controlá-los e usar as ferramentas que nos forem possíveis para autoconhecimento e gestão das nossas emoções. Eu vou contar aqui uma coisa. Recentemente, eu não fui pedir conselho nenhum, mas eu estava recebendo um tratamento fluídico. A entidade que estava manifestada virou para mim, deu um conselho, virou para mim e perguntou se eu queria que ensinasse uma técnica. Eu disse que queria. A entidade virou e disse assim: olha, você quando for dormir, para fazer uma reflexão no seu dia e pense aquele momento que foi agradável, que acalentou o seu coração, e fixa o seu pensamento nesse momento agradável. Depois, ao longo do dia, você faz isso 1, 2, 3, por vários dias você pode ter um pouco de dificuldade, mas busca uma memória que lhe seja agradável e acalente seu coração. Ao longo dos seus dias, quando surgir um pensamento ruim, um pensamento de tristeza, de angústia ou de ansiedade, você que já está acostumado a pensar naquele momento que lhe foi bom, que lhe acalentou o coração, pense e coloque firme o seu pensamento naquela cena. Gente, o que essa entidade estava me ensinando são técnicas de gestão de emoção que quem fala muito bem sobre isso e acha que todo mundo deveria se aprofundar e estudar é o Dr. Augusto Cury. O Dr. Augusto Cury fala muito de gestão de emoção. O que essa entidade estava fazendo?
trabalhando o conceito que eu não vou me aprofundar aqui, que eu nem sou especialista nele, quem quiser depois se aprofunda, mas é o que ele chama de janelas light e janelas pillars. Então cabe a gente parar de buscar simplesmente e começar a agir, começar a construir a própria realidade, gerir as próprias emoções, controlar os próprios pensamentos, não deixar, como dizia Saibaba, o pensamento igual um macaco bêbado pulando para qualquer lugar. Isso é muito importante. Foi esse o ponto? Sim. E antes de passar para a última pergunta que veio lá de fora, quero lembrar a todos que nós não temos consultas a entidades aqui, mas nós temos toda terça-feira o atendimento fraterno, que quem tiver necessidade de alguma orientação baseada no Evangelho, toda terça-feira às 18h30 aqui na casa. E aí eu faço a pergunta: conversar com um encarnado que tem um bom conhecimento, um bom preparo, não só pelo desenvolvimento que a casa dá, pelo treinamento que a casa dá, mas muitos eu sei que são psicólogos, se não são psicólogos são terapeutas holísticos, são coaches. Que diferença faz você falar com uma pessoa que tem toda essa preparação e é encarnada, um atendimento fraterno, ou com um desencarnado? É um mito, é a fantasia. Eu acho que a gente tem que falar com quem possa nos aconselhar. E acho até, inclusive, que na hora de fazer essa análise, esse julgamento, cabe o que Jesus ensinou: pelo fruto se conhece a árvore. Se você precisa de uma orientação e vem um atendimento fraterno, reflete, vê o que está sendo dito. Será que você precisa realmente de uma entidade? Se você vai num terreiro de Umbanda e conversa com um preto velho, com um caboclo, ou com Exu, ou com a entidade que for, você precisa estar sempre voltando ali para ouvir as mesmas coisas? Não, vamos avaliar e agir, tomar as rédeas da nossa própria vida, construir a nossa própria realidade. Veio uma pergunta lá de fora, querendo saber um pouco mais sobre os orixás. Sabe como trabalham, se você podia exemplificar com um orixá, do que é a energia e como que um orixá atua. Ok, eu vou pegar então, eu falei que o candomblé. Orixá, eu vou trabalhar o conceito do candomblé. Então, por exemplo, posso falar do orixá Ogum, né? Um dos nomes que ele recebe é Ogum. Então, quando eu digo que essa energia de Ogum, para a gente dar um exemplo prático, se manifesta no ser humano, eu tenho dentro do rito de candomblé uma pessoa que é iniciada, que fica durante 30 dias participando de um ritual, que depois se estende por mais 3 meses também, para que ele passe a canalizar e manifestar essa energia. É a feitura de santo, quando você raspa o santo na pessoa. Então, Ogum passa a estar ali presente. Quando eu falo de Ogum na natureza, eu estou falando, por exemplo, do mineral, do minério, do ferro. Ogum é profundamente associado ao ferro. Ogum, inclusive, é a energia que está presente em todo mundo, mesmo quem não carregue este orixá como energia principal mais presente, mas está presente em todo mundo através da circulação sanguínea. É a energia que o africano entende que vai trabalhar a circulação sanguínea. O próprio ferro que nós temos no nosso sangue é um exemplo disso. No vegetal, para lidar com essa energia, você usa alguns vegetais. Um exemplo de vegetal é uma árvore comum aqui em Macaé, relativamente comum, que se chama São Gonçalinho. Então você usa essas folhas quando você precisa fazer alguma coisa usando essa energia. É uma das energias presentes no São Gonçalinho. Quando eu falo de alimento, você pode fazer uma oferenda com determinado alimento, com um certo tipo de feijão, por exemplo. Para quê? Para você trazer essa energia do Ogum e alimentá-la ou manipulá-la. Quando eu falei de cores, a maioria das nações africanas associa o Ogum com a cor azul. Então, você tem fios de conta, vestimentas, uma série de coisas que são com essa cor. O símbolo dele, tudo, Ogum no mito, né, no arquétipo que se cria de Ogum, ele não só é o grande general, o grande guerreiro, como ele é o grande ferramenteiro. Ele faz uma série de ferramentas. Então, a sua principal ferramenta é a espada, mas todas as ferramentas que a metalurgia traz, ele é o orixá padroeiro da metalurgia, todas as ferramentas, é enxada, é pá, é ancinho, tudo que é feito com esse elemento dele, o ferro, ali está presente no entendimento africano. O próprio orixá, o próprio Ogum, é um dos seus símbolos, né? E então, esse é um exemplo.
Na Umbanda, eu vou pegar e aprofundar então, botar o parente. Na Umbanda tem algum se manifestando? Não. Ué, como não? Fui lá no terreiro de Umbanda e estava manifestado algum sete espadas. Não estava manifestado algum sete espadas. Estava manifestado um espírito que trabalha sob essa energia que eu exemplifiquei em todos esses elementos, que tem uma especialidade de trabalho, de encaminhamento, e que adota o nome de algum sete espadas, algum beramar, algum sete ondas, ou qualquer outro. Então, na Umbanda, a gente usa o termo orixá, mas não entende como, de fato, quem cunhou esse termo, que foram as nações africanas, entende. São bem distintos. Um é a manifestação da energia. Na Umbanda, você tem espíritos que vêm envolvidos nessa energia, só para exemplificar o caso do Ogum. É um deles. Posso fazer o fechamento? Bem, a gente está falando tanto de espiritualidade, e eu queria fazer um convite a vocês. Eu pedi para fazer o fechamento e queria convidar vocês a ficar primeiro de pé. Queria pedir para todo mundo ficar de pé, por mais que todo mundo que queira, que se sinta confortável. E eu vou propor a vocês que a gente faça um trabalho de mentalização, um trabalho de mentalização, de ligação com a espiritualidade, buscando o apoio também dessas falanges, que certamente permeiam a espiritualidade de qualquer centro espírita. Eu vou pedir que quem se sentir confortável, fique bem ereto, feche os seus olhos, se concentre apenas na sua respiração e estar aqui e agora. É apenas um exercício de mentalização para que a gente possa receber as energias do passe dado pela falange de Caboclo. Cada um consciente de si. Prestando atenção na nossa respiração, que a gente possa começar a se colocar dentro de um ambiente de mata, começar a visualizar a mata com os seus sonhos, com os seus cheiros, com os seus aromas, com os seus sonhos. Presta atenção na sua respiração e traz para sua mente também a respiração da mata. Traz para o alto da sua cabeça uma luz verde e começa na sua inspiração a absorver essa luz verde, cheia dos elementos que a mata, as folhas e as flores têm a nos oferecer. Através da respiração, você exala tudo que não for bom e inspira tudo que essa luz pode lhe trazer. Na inspiração, você absorve vitalização do teu corpo físico. Na inspiração, você absorve calma no seu corpo emocional. E nessa troca de energias também traz humildade. A força da mata é responsável por trazer a cada um de nós vitalização, calma e humildade. Que possamos, com apoio as falanges que estão vibrando sobre nós, através de um passe, através dessa luz, absorvermos tudo isso que é a especialidade dos caboclos, dos falangeiros de Oxóssi e de todo o povo da mata.
aos poucos, você começa a tomar consciência do ambiente onde você está. Você começa a se desligar dessa imagem que você visualizou e começa a prestar atenção na sala que você está. Começa a prestar atenção nos seus pés e começa a voltar para aqui e agora. E quando se sentir confortável, você abre os seus olhos. Aos pouquinhos volta a prestar atenção aqui no ambiente que você está. Gente, pedi para vocês continuarem um pouquinho de pé. Fiz muito rapidamente com vocês um exercício para que mentalmente vocês pudessem se ligar à força da mata e a tudo que ela traz. Ensinei a vocês uma chave para encontrar vitalização, calma e humildade. Espero que vocês possam aproveitar esse pequeno ensinamento umbandista, assim como eu, na Casa Espírita, recebi esse conselho que eu contei, da visualização das imagens, vocês também possam usar essas e outras que vocês criem para se harmonizar, terem mais consciência e terem, acima de tudo, mais espiritualidade. Muita espiritualidade para todos vocês, muita calma, muita saúde, muita humildade, e que todo o povo da mata, todos os caboclos, pretos velhos, que todos os hereis e todo o povo de Aruanda possa estar vibrando positivamente para cada um de vocês no dia a dia, trazendo força, coragem e fé. Muita paz.